A paz do Senhor, manhã abençoada para vocês nessa manhã de sexta-feira, trazendo mais uma mensagem aqui no canal e espero que essa palavra sirva de fortalecimento, de direcionamento para a sua vida. Peço, como sempre, desde já que curte o vídeo, que se inscreva no canal. Mais detalhes sobre os projetos eu tenho disponibilizado o Telegram para o projeto de mentoria, projeto Pão da Vida, que é um grupo de estudo bíblico, o projeto Meu Deserto, sobre restauração. Aqui embaixo vai estar o link. Você clicando no link abre uma conversa comigo pelo Telegram, aplicativo Telegram, não é o WhatsApp. E aí no Telegram eu te passo mais informações e detalhes de como funciona esses projetos. Pessoal, quero deixar com vocês um texto, é a nossa meditação, vai estar lá em Gênesis. Eu vou ler o texto, eu acho que, deixa eu só abrir aqui ele direitinho. Eu acho que o texto é curtinho, dá para poder a gente fazer uma leitura, não vai ficar tão cansativo, tão maçante. Diz assim: Gênesis capítulo 9, versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos o que fora. O texto ele fala de uma situação onde Noé ele planta uma vinha, e do fruto dessa vinha, né, ele faz ali o vinho e ele se embriaga com aquele vinho. E eu estava meditando esses dias, né? Eu acho que o grande problema que nós temos na nossa jornada, quanto cristãos, quanto servos de Deus, o problema não está quando passamos por privações, por dificuldades. Porque nesse momento nós buscamos ao Senhor. Porque nesses momentos nós nos voltamos a Deus, nós andamos dependentes, nós andamos... Sabe, nós buscamos ao Senhor como nunca, essa é a verdade. Nos momentos de provações, nos momentos de lutas, quando tudo dá errado, quando passamos por vales, quando estamos no fundo do poço, eu não tenho a mínima dúvida, nem um pingo de dúvida sobre o quanto que isso nos leva para perto de Deus. Agora, o grande problema, eu acho que o maior problema para o cristão está na facilidade ou na bonança, no momento de tranquilidade, no momento de bênção. Há um perigo muito grande quando nós recebemos bênçãos de Deus. E não que a bênção seja perigosa, não, mas quando ela nos leva a um cenário, uma situação onde nos afastamos do Senhor, onde não buscamos mais a Deus, onde não priorizamos mais ao Senhor. E é aquele momento onde que as coisas lícitas se tornam dificuldades, onde coisas lícitas, onde coisas que Deus nos deu, que Deus nos abençoou, acaba nos afastando do próprio abençoador. E às vezes Deus não nos entrega justamente por esse motivo, porque Ele sabe que se Ele entregar naquele momento, fora do tempo, se não houver um preparo, enquanto nós não estivermos preparados, aquilo vai sim nos afastar. Isso pode ser qualquer coisa. Um casamento, um emprego, um bem, qualquer coisa. Noé plantou uma vinha, e do fruto da vinha ele se embriagou e expôs ali a sua nudez. E a nudez tipifica o pecado na Bíblia. Ou seja, aquilo que era uma bênção, a vinha, não tem dificuldade nenhuma. Ele plantou uma vinha. Vinha era uma provisão, era uma bênção de Deus para a vida de Noé. A partir daquele momento as coisas fluiriam, muitas coisas dariam certo, mas o fruto daquela vide, daquela vinha, foi motivo de escândalo, de vergonha e de pecado. Foi motivo de uma grande brecha na vida e dentro do lar de Noé. Trouxe maldição sobre Cã, um dos filhos de Noé, pelo fato de ele ter exposto ali a nudez do seu pai e contado sobre aquela situação. Então vejam os irmãos as consequências e os desdobramentos. A vinha não é pecado, a vinha não é dificuldade. Quantas vezes Deus nos dá algo, Deus coloca algo na nossa vida e não é pecado, não é dificuldade, é bênção, mas acaba se transformando em uma dificuldade quando nos esquecemos do Senhor. Paulo vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E aí ele diz uma outra parte, né, que aí eu acho que está mais dentro da nossa mensagem. Ele repete esse versículo e ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Eu já contei para vocês do meu computador, né? Do processo que eu vivi, onde o Senhor falou que ia tirar coisas que estavam me atrapalhando na jornada. E no meio do processo, né, meu computador era um computador de jogo, é um computador até hoje de jogo. E no ano de 2018, que eu entrei no processo todo de dificuldade, 2019 a placa de vídeo queimou. Eu já contei essa história aqui algumas vezes. Eu tomei um prejuízo. Eu levei para o mecânico trocou para uma outra placa. Eu tomei uma volta. Resumindo. Só que eu entendi, né, até meu parceiro, amigo e parceiro de oração, o Daí, na época ele comentou isso, ele falou, olha, amigo, eu acho que Deus está tirando isso da tua vida. Porque aquilo te tirava da presença do Senhor. Porque aquilo me dominava. Não é que eu estou falando que jogo, que qualquer coisa nesse sentido, não tem dificuldade nenhuma. Desde que aquilo não te domine. Não tem dificuldade desde que aquilo não seja algo que vai ocupar o teu tempo e te privar de se relacionar com Deus. Por isso que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A vinha que Noé tinha plantado, naquele momento em que ele se embriagou, a embriaguez dominou Noé. E assim, o vinho ele tem um simbolismo, né? Ele tem uma tipologia na Bíblia de alegrar o coração. Mas aquela alegria, ela, digamos, ela transbordou, ela foi tão exagerada, né, que ela conduziu ele ao pecado. Deus nos dá algumas alegrias na nossa vida, mas isso não pode ser motivo de queda. Não pode ser motivo de queda. Deus vai te dar um carro e aí você pode usar o carro como instrumento para ir para a igreja, para levar as pessoas para o hospital, socorrer alguém, fazer as suas compras, ir passear com a tua família, ir passear sozinho. Ou pode ser um motivo de queda na sua vida. Eu poderia listar aqui várias coisas que podem fazer com que o carro seja uma maldição e não uma bênção. Eu estou dando um exemplo. O grande problema de servir a Deus não está no momento de tempestade, porque nesse momento sim, nós ouvimos a voz de Deus como nunca. O grande problema de servir a Deus está na bonança. Quando Davi não saiu à guerra no tempo em que os reis iam à guerra e ele olhou da sacada do seu palácio, ele viu Betseba ali tomando seu banho, se banhando, e ali ele cometeu adultério. A partir daquele momento, foi na bonança. Foi no tempo de paz, porque para ele era tempo de paz, muito embora fosse época de guerra, que é onde os reis sairiam à guerra, mas ele estava ali, de folga, tranquilo. Não tinha problema nenhum, não tinha dificuldade nenhuma. Quando eu falei do exemplo do computador, porque o computador, no caso o jogo, né, ele me dominava. Me dominava. Era algo na minha vida que ocupava o meu tempo e me tirava de fazer aquilo que são as coisas do Senhor. Me atrapalhava. Eu abria a mão de orar, eu abria a mão de jejuar, eu chegava às vezes atrasado na igreja por conta disso. Dominava completamente. Então, onde há essa brecha, o pecado ele entra, se torna assim pecado. Eu não sei para quem eu estou falando e eu não sei sobre que questão na sua vida eu estou falando, mas toma cuidado. Quando as coisas melhoram, quando recebemos bênçãos, quando somos abençoados, é nesse momento em que nós amolecemos, em que nós não vigiamos e podemos perder a maior de todas as bênçãos, que é a nossa comunhão com Deus. Então, a guerra nos deixa vigilante, a dor nos deixa vigilante, a tristeza, o sofrimento nos deixam vigilantes. A paz, a tranquilidade pode nos amolecer de uma maneira perigosa. E Deus não quer isso. A vinha é bênção. Noé plantou uma vinha. Mas aquilo que era para ser uma bênção na vida de Noé se transformou em uma dificuldade. Que não seja assim nas nossas vidas. Um alerta do Senhor para mim e para você, para os nossos corações nessa manhã de sexta-feira. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz de Cristo.